Bem certo que tem algumas mulheres que ocupam as duas cadeiras. E às vezes não é nem pela ausência do pai. Às vezes é pela falta de postura do homem. Tem mulher, irmão Júnior, que é enérgica. Sim, é mesmo, eu escutei aqui. Você é. Já providenciou, começou a picar o microfone. Começou a dar sinal. Irmão Mike, glória a Deus. Jesus te abençoe, viu? Corpo na risca. Jesus te abençoe. Tem mulheres que é enérgica por natureza. Enquanto algumas mulheres sobressaem pelo comando e pela voz ativa, alguns homens parecem que gostam de acomodar e deixar a responsabilidade para a mulher. Falo como pastor. Aí depois atendemos no gabinete um exército de mulher sobrecarregada, estressada, porque o banana do homem não assume a sua responsabilidade dentro de casa. Jesus vai te cobrar isso, homem. Só uma pessoa está entendendo. Jesus vai te cobrar isso, responsabilidade, papéis. Eu fico reparando algumas declarações de alguns homens. Eu tenho que ajudar a minha mulher. Você não tem que ajudar a sua mulher. Você tem que fazer o seu papel. Quando você faz o seu papel, a parte dela fica mais leve para conduzir a casa. A mulher sábia edifica, mas quem fornece o material para a mulher edificar é o homem. Então está na hora do homem despertar e assumir alguns papéis dentro de casa, irmãos. Que Jesus te dê estrutura e que você exerça o seu papel de homem de Deus. Amém? Quem está com a Bíblia? Você se importa se colocar de pé? Vamos fazer sempre um combinado, meus irmãos. Parou por quê? Minha filha de vermelho. E coincidentemente eu ganhei uma gravata dela de vermelho também. Nós não somos flamenguistas e muito menos PT, tá? Muito menos PT. Tem situações que precisamos nos posicionar. Passa longe, tá? CPT. O que nós acreditamos é que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Que o Senhor nos dê sabedoria para eleger homens justos. Carta de Paulo escreve a Tessalônica. Amém? Carta de Paulo, assim escreve a Tessalônica. Jesus abençoe o nosso pastor Edinaldo. Nós havíamos programado para a Santa Ceia, mas por alguns empecilhos não foi possível do nosso pastor estar presente. Irmão Célio, família bonita, faça um sino. Você se importa, minha irmã, se colocar de pé? Para quem conhece o irmão Célio, a sua filha e o esposo, o irmão Célio já ficou vermelho. A cor da minha gravata. Está ali é a filha e o esposo da filha. Vocês moram em Ribeirão das Neves, correto? Ficam na liberdade, que Jesus abençoe. Sinta na liberdade de fazer parte desse culto a Deus. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao verso 18. Tessalonicense não está no Antigo Testamento. Eu estou vendo algumas Bíblias lá em Deuteronômio e Números. O que é, irmã Joa? Não está lá. Tessalonicense faz parte da nova aliança. Quantos encontraram para fazermos a leitura juntos? A igreja está dormindo, diz um amém. Então vai para casa dormir. A igreja está dormindo, diz um amém. Desculpa a brincadeira, mas é para pegar mesmo alguns. Primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 4, verso 13. Logo após a leitura, iremos orar
tomaremos o nosso assento. Peço, por gentileza, que toda conversa paralela cesse. Aos telefones, por favor, não nos envergonhe, principalmente alguns que insistem com música secular nos toques dos telefones. Primeira carta de Tessalonicenses, que Paulo escreve, capítulo de número 4, versículo 13. Evangelista Daniel com a ceia logo após. Não quero, porém, que os irmãos sejais ignorantes acerca do que já dormem, daqueles que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18 para finalizar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, e a igreja diga glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Irmã Isa, eu vou ser mais brando. Mas puxado aqui para minha filha, viu? Você entendeu que o negócio é contigo, tá? Viu? Vocês estão comigo aqui, meus irmãos? A carta que nós acabamos de fazer menção, eu preciso da sua atenção. Tem muitas outras coisas que atraem a sua mente. Eu sei disso. Quando trabalhamos com as escrituras, muitas coisas vão tentar roubar a sua atenção. Cansaço por natureza, vocês estão comigo aqui, irmãos? Sempre nós vamos tentar ajustar o máximo possível. Se nós, diante de uma autoridade constituída pela terra, se eu falo uma hora indevida, eu posso ser penalizado por isso. Se eu ando e num horário que não convém diante de uma autoridade constituída na terra, eu posso ser penalizado por isso. E por que eu vou me portar de maneira diferente, sendo que eu estou diante de uma autoridade que é maior do que qualquer autoridade constituída na terra? Então nós vamos pedir por gentileza, irmãos. Não vamos ser longo demais. O que nós precisamos é ser preciso na palavra. Que o seu coração, irmãos, que a sua alma, ela pulse Deus. Como uma terra seca, ela anseia por Deus. Como as costas que correm em direção das águas, apenas pelo cheiro das águas, ela sente o cheiro das correntes das águas e elas buscam água. Assim que sejamos uma igreja que pulsa Deus, quer Deus, anseia por Deus e não vai ter limite para encontrar Deus. E como é que eu acho Deus? Pela palavra que se revela a nós. Então, se queremos entender Deus, que o nosso raciocínio seja a palavra de Deus. Vocês estão comigo? A carta que nós lemos, Tessalonicenses, talvez seja um dos mais antigos escritos do Novo Testamento. Desde a ascensão de Jesus no céu, o estabelecer dos pais apostólicos, dos discípulos, melhor dizendo, até o apóstolo dos gentios. A carta de Tessalonicenses, ela é a carta mais antiga.
Ou então podemos dizer que ela é a primeira que foi escrito já no Novo Testamento. Foi escrito por Paulo no ano de 51 depois de Cristo. Vocês estão comigo? Nós vamos passar aqui, irmão. Você pode torcer a carinha ou não, mas isso aqui é Bíblia. Nós corremos um risco muito grande quando trazemos uma mensagem muito alegórica, porque Jesus andou por cima do mar, e Jesus vai andar para cima dos seus problemas. Bonito falar, mas muita alegoria traz muita ilustração, e muita ilustração ofusca a sua maneira de enxergar. O que nós precisamos é de um alimento consistente, que não vai te fazer rodar igual um peão. Pega para mim, por gentileza. Que não vai te fazer rodar, que não vai te dar asinha de águia, mas vai te fazer um homem prudente, que escuta a palavra e pratica, que quando vier a sedução e o pecado não vai cair, porque você vai dizer não pelo pecado, porque eu estou alicerçado na palavra que me instrui. Cuidado. Vocês estão comigo? Então, Tessalônica, nós entendemos, a carta de Tessalonicenses é uma das mais antigas. Ou podemos dizer, repito, a primeira carta, talvez, que foi escrita no Novo Testamento. Paulo escreve essa carta no ano 51 depois de Cristo. Ele escreve juntamente com seu auxiliar, que é Silas. Eu sei que você já ouviu falar sobre Silas. Silas no Novo Testamento também é conhecido como Silvano. Na segunda viagem missionária de Paulo, eles vão parar numa cidade chamada Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo, por ser estratégico, ele traz o evangelho dos gentios. Você está comigo, irmão? Por favor, não dorme não. Eu fico tranquilo, porque Paulo também pregou em uma sinagoga. Existia um moço sentado na janela, o Eutico. E por Paulo pregar por muito tempo, Paulo dormiu. Se o cara dormiu na pregação de Paulo, eu vou achar ruim por dormir na minha? Só que Eutico cai da janela. Paulo desce e ressuscita ele. Meu compromisso não é te fazer ficar acordado. Meu compromisso é pregar a palavra. Você querendo ou não, meu compromisso é falar de Jesus. Você dormindo ou não, eu vou continuar pregando Jesus. A maturidade, irmãos, eclesiástica, ministerial, ela te faz ficar livre de muitas coisas. Uma delas é ficar recebendo aplausos para tudo que fala. Quando você é maduro espiritualmente na palavra, se bater o palmo, não, o problema é da pessoa, meu negócio é com Cristo. A minha gasolina não está na sua cara, se vai torcer ou não. A minha gasolina para prosseguir está no meu joelho dobrado diante de Jesus. E convicção daquele que me chamou não vai me deixar parar. Ainda que muitos tentam querer fazer arma-laços, eu não paro o meu ministério. Aonde que Paulo estava? Paulo está em Tessalônica, junto com seu auxiliar Silvano. Paulo é estratégico. Ele precisa arrumar um lugar propício para que a palavra do evangelho aos gentios venha a ser propagada. Atos capítulo 17 vai nos falar a respeito de Paulo em Tessalônica. E ele, por ser um homem de visão, ele entra dentro das sinagogas. E lá dentro das sinagogas, que era constituída uma reunião de homens adultos e casados, que se reuniam para discutir a respeito da lei, Paulo entra esperando uma oportunidade. Quando é dado a Paulo a oportunidade de se explanar, Paulo só tem uma mensagem. Paulo só tem um discurso. Não é coach,
não é psicologia, não é a teologia da prosperidade, dá aqui que se recebe lá. Não é o discurso que toda e qualquer enfermidade o Senhor cura, não. A mensagem de Paulo era centralizada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado para perdoar pecado e te levar para o céu. E Atos capítulo 17 continua dizendo que quando Paulo recebe a oportunidade, ele é certeiro. Como uma flecha acerta o alvo. Você está comigo aqui, irmão? Pelo amor de Deus. E quando é dada a Paulo na sinagoga a oportunidade, Atos 17, 2 diz que Paulo pregava a respeito de Cristo. E na sequência do verso diz que Paulo pregava e Paulo provava que Jesus era o Cristo que viria. Existe uma diferença muito grande em apenas pregar, em relação a provar. Porque eu posso subir em cima de um discurso, de um palanque, de um púlpito e pregar maravilhosamente bem. Mas a questão para Jesus não é só pregar bem. A questão é provar daquilo que eu prego eu vivo. Daquilo que eu falo eu faço. Daquilo que eu doutrino eu vivo. Então Paulo está dizendo, eu prego a Cristo, mas eu provo que Ele é Cristo. É muito fácil profetizar. Eu quero ver você provar o que você vive, o que você profetiza e o que você fala. Falar de Jesus é fácil. Eu quero ver você provar que você vive. Há uma facilidade muito grande. Púlpitos estão abertos para poder falar o que quer. Eu quero saber, ô profeta, se você aceita o peso da palavra que você profetiza. Eu quero saber se você aceita o peso do hino que você canta. Paulo pregava, ensinava, mas também provava que ele era o Cristo que viria como Messias. Está entendendo? Vai lá, dançar, atingir notas no louvor. Quero ver se você vive o que você fala, o que você prega. Esses falsos discursos um dia vão cair por terra. Um dia Jesus disse, eu mesmo separarei os bodes das ovelhas. E direi a um, vinde benditos do meu Pai, a outro, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Paulo está lá com Silvano, dentro da sinagoga, pregando e provando que Jesus era o Cristo. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando? Você está entendendo que o Espírito Santo está tocando na sua vida? Você está entendendo que precisamos ter uma mudança de postura? Quem está entendendo? Paulo está lá dentro da sinagoga pregando e mostrando que Cristo, de fato, é o Messias. Você está entendendo? Diz o glória a Deus. Você não é coach não, você é Bíblia. Quem escutava Paulo? Essa palavra, que era como um martelo que esmiuça a penha. Quem escutava Paulo, que sabia que essa palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de separar, e lá na divisão da alma e do espírito, quem escutava Paulo não pôde resistir a tamanha graça. Diz o texto que os judeus, eles se convertem à palavra de Paulo. Não somente os judeus que se converteram a Paulo e a sua mensagem. Os gentios
os gregos, que eram eruditos, gregos sábios, conhecedores da letra, eles não puderam resistir tamanha graça com que Paulo pregava. E se converte os judeus, se converte os gregos, e se converte também, a Bíblia diz, algumas mulheres distintas. Não é a distinto que era membro daqui e foi embora. Se converte algumas mulheres distintas. A tradução de distintas era para dizer que essas mulheres possuíam posses, dinheiro, bens. E quando elas se convertem, ela apoia o ministério de Paulo, lhe sustentando com o financeiro, apoiando, acreditando daquilo que Paulo pregava era a verdade. Então toma cuidado para não sair intitulando todo mundo e que todo pastor é ladrão. Cuidado. E elas serviam a Cristo com as suas finanças. Note comigo, judeus convertidos, gentios convertidos, um grupo de mulheres distintas convertidas. E diz o texto que na cidade se aglomerou uma multidão. Quem está comigo e está entendendo? E na cidade se aglomera uma multidão que se converte à mensagem de Paulo. E o texto está dizendo que apenas 3 sábados, menos de um mês, Paulo funda uma comunidade cristã em Tessalônica. Com apenas um mês, Paulo arrasta uma multidão para o Evangelho de Cristo. Um mês. Ele converte as almas e trazem elas para Jesus. Note que a obra em Tessalônica está funcionando. A obra está tendo pessoas que se convertem. Paulo está conseguindo provar de fato que Jesus é o que salva o pecador. As almas não podem resistir tamanha graças e elas se entregam a essa palavra. A obra está crescendo. Mas junto com a obra que se cresce, diz o texto que se levanta um grupo de judeus, levanta um grupo de gentios, que olham para a obra crescendo e diz: eu preciso parar a obra que Paulo está edificando. Diz o texto de Atos, que junta alguns judeus e vai a alguns vândalos da cidade, subornam esses vândalos, para esses vândalos vir e denunciar a Paulo ao Império Romano. Vândalos, na Bíblia, na sua tradução, está dizendo gente desocupada, que não tem ocupação, que não tem função. Estavam lá na cidade, junta-se aos judeus e aos gentios e vão ao Império Romano dizendo: olha, a mensagem de quem perturba o mundo chegou à nossa cidade. E eles estão pregando um novo rei. E esse rei vai tomar o governo de Roma. Traição a Roma é crime. E crime de morte. Roma se levanta para ir contra Paulo. Os judeus se levantam para ir contra Paulo. Os gentios se levantam para ir contra Paulo. O grupo vai. A perseguição sobre Paulo é tão ferrenha, ela é tão grossa, que diz o capítulo 17 que Paulo tem que fugir. Mas ele não foge de qualquer maneira. Ele foge à noite, escondido, humilhado, e tem que ir embora. E ele deixa a Tessalônica. Paulo junta a sua mala, agora ele vai para Bereia. Vocês estão comigo, irmão? Isso aqui, irmãos, não é, escuta, técnica para te fazer pular. Não, isso aqui é Bíblia, tá?
Você quer Bíblia? Se quiser pular, vai lá na torcida do Cruzeiro, pula. Mesmo assim, eu vou te falar para você converter. A perseguição é ferrenha. Os opositores são tão grandes que Paulo tem que agora fugir escondido à noite para ninguém o ver. Você está entendendo que às vezes obra de Deus é assim? Tem hora que Deus te coloca como Elias no pináculo, lá no alto, mas matando os profetas de Acabe, tirando a espada, dizendo: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, se eu sou homem de Deus, vai chover. Tem momentos que nós estamos como Paulo, pregando, como Elias, no alto do cume, mas tem momento que uma palavra te destrói. Uma palavra te mata. Uma palavra te fere. Eclesiastes nos diz que sejam poucos as nossas palavras. E Jesus continua dizendo que tudo que o homem disser um dia vai prestar conta. Quando Elias ouve que Jezabel queria matar o profeta valente, desce, corre para dentro de uma caverna, pede para Deus a morte, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não consigo mais levar a obra. Há poucos momentos estava no alto do pináculo, no alto do monte, profetizando. Olha como é que a vida cristã é um ciclo. Tem dia que está em cima profetizando para muitas gentes, e tem dias que você está correndo. Aí Elias dentro da caverna, você está comigo? Entra lá dentro da caverna e está pedindo para Deus a morte. O texto diz que vem uma voz suave, tranquila para Elias. Essa voz não brada do lado de fora da caverna. Essa voz, ela ecoa lá dentro da caverna. A palavra nos diz que a voz não diz assim para Elias: o que tu fazes ali? A palavra diz: o que tu fazes, Elias, aqui? É Deus dizendo: quando tu estava profetizando, eu estava contigo. Mas quando vier um momento ruim, onde as pessoas te desprezam, se levantam contra ti, tu vai entender, Elias, que eu entro contigo dentro da caverna, e tu não vai passar sozinho, porque quando tu passares pelas águas, eu vou passar contigo, e quando passar pelo fogo, a chama não vai te queimar. O que tu fazes aqui, Elias? É um momento ruim, mas eu estou contigo. Não tem ninguém para te apoiar, mas dentro da caverna eu vim para ficar contigo. E não é só isso, Elias. Levanta e come o pão que eu esquentei para ti. E com a força dessa comida, tu vai andar e vai continuar a fazer a minha obra. Não é tempo de parar. Come da comida que eu te dou, porque eu estou contigo nesse momento. Alabassuriandaraias, não é tempo de parar, não é tempo de baixar a guarda. O Senhor está contigo e Ele te alimenta. Alabaia, nebe, açude cantarás. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto uma graça. Parar é normal, duvidar do chamado é normal, mas Deus não vai deixar você parar. O Senhor já preparou o alimento. Levanta, Elias, e come a comida que eu preparei. Levanta, Elias. Levanta, Elias. Levanta, Elias. Aramanturicai, não vai parar.
Sangue de Jesus, 8:10, Jesus, está na hora de parar. Uma graça de Deus aqui, irmãos. As palavras machucam e ferem, mas existe um bálsamo de Gileade. Ele fez a ferida e ele vai ligar, não é para te matar. Tu vai olhar para feridas apenas cicatriz para te tornar mais forte. O homem pode ter ferido, o ministério pode ter parado, mas o Senhor não vai te deixar estacionado. Existe uma obra para ser feita, almas para ser ganhado. Trabalha, 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 trabalha para o Senhor. Nasso decaia lábias, erianduricaia sudeanda labassai, eriandumiaia sebia sudecomarás. Paulo, ele sai escondido à noite, fugindo. E quando ele sai escondido de Tessalônica, Paulo vai parar numa cidade chamada Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, começa a pregar as mesmas mensagens, fazer a mesma obra, ganhar as mesmas pessoas. Diz o texto que os crentes estão comigo, irmão. Diz o texto que os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles examinavam a Escritura para ver que aquilo que Paulo está falando estava escrito de fato. Quem está pregando é Paulo. Paulo, por diversas vezes nas cartas, dizem: a minha pregação não consistia em palavras de sabedoria humana, mas consistia em demonstração do Espírito e poder. Paulo era aquele que pregava sendo versátil na palavra. Mas Paulo, quando viu Eutico morto, orou e Jesus o ressuscitou. Paulo era aquele que os seus aventais, colocados sobre os enfermos, os curava. Paulo é aquele que foi arrebatado ao terceiro céus e ouviu palavras que homem algum era digno de ouvir. Quem está pregando para os crentes bereanos? Paulo. Quem está expondo a palavra? Paulo. Mas o crente que é prudente, independente de quem está pregando, eu quero ver se está na Escritura. Pode pregar bem e profetizar, mas eu quero saber se o que ele fala está dentro da Escritura. Pode profetizar casa, mas eu quero saber se está nas Escrituras. Porque se tiver na palavra, presta. Se não tiver na palavra, não presta. Aí nós abrimos aqui o altar, falando como um pastor. Porque Jesus, os pregadores, toma cuidado. Porque Jesus me faz ver um anel de noivado e eu conheço o cara, quem está sendo recebida a profecia. Porque Jesus me faz ver um anel de noivado no seu dedo e o cara casado com 3 meninos. Aí o cara fala: pastor, Deus me respondeu. Como é que é?
Pastor, Deus me respondeu, eu vou ficar livre dessa mulher. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Se profetizou, tem que ter coerência com a palavra. Jesus não vai aceitar você se separar por qualquer motivo. Toma vergonha nessa cara e toma cuidado. Relacionamento é até que a morte o separe. Toma cuidado com profecias manipuladas para você ouvir o que você quer. O Senhor detesta divórcio. Toma cuidado com o que você recebe. Não foi você, santo, que quis casar. Leva a sua cruz até o final. Para de cantar menininha da igreja para poder separar e contrair um novo matrimônio. Toma cuidado. Crente beriano, eu prego, mas eu tenho que saber se está na Bíblia. Eu tenho que ver se está de acordo com a Bíblia. Porque Jesus me faz ver. Você dirigindo um carro. Ô, irmão, estou cansado de ver isso aqui. Eu não sei se eu estou com um sapato ou se dão uma ponto 40 para ele. Mas a vontade de falar, desce daí, filho do cão. Se a profecia não veio da parte do Senhor, é falso profeta. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando está profetizando, está gente pulando. Está cheio de gente igual o Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. É minha. E não quer saber contexto, não quer saber se está na palavra, mas quer que a profecia venha para ele. Para ele a palavra não tanto fez, tanto faz. O negócio é ele viver bem, ele sentir bem, e ele viver de acordo com o que ele quer. Calma! Quem te domina é a palavra. Quem te conduz é a palavra. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não vai pelo seu coração, vai pela palavra. Não, porque Deus me faz ver dirigindo um carro e vai lá na mão do irmão e Deus te dá a chave do carro. Eu, Jesus, o cara nem tem nem carteira. O que o cara vai fazer com o carro? Eu, como polícia, você parar na porta da igreja, eu sou o primeiro a aprender. Ó, meu filho, desce daí. Não me tenta, não. Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Desce da chave que eu vou prender seu carro. A minha Bíblia me ensina que Deus não é Deus de confusão. Para com essa baderna, tem que ter ordem e decência. Paulo está lá pregando para os crentes bereanos. E é Paulo pregando, irmão. Não é Douglas, não. É Paulo. E Paulo pregando e os crentes, deixa eu ver se aqui ele está falando, está aqui. Está aqui, então vem de Deus. Está aqui, então vem de Deus. Não está aqui, não vem de Deus e é falso profeta. Aí Paulo pregando, a igreja dando certo em Bereia, fluindo. Os judeus lá de Tessalônica, escuta que Paulo está em Bereia pregando. Lá vai a casta de demônio, lá para Bereia, os judeus. O que você está pregando aqui, Paulo? Pode parar. Paulo, que é sábio, desmonta acampamento. Opa, está na hora de fugir. Está vendo que não é toda a guerra que você entra? Está vendo que não é todo conflito que você entra? Tem hora que é para ir embora. Tem gente que vem aqui, irmão, querendo me pegar com umas pegadinhas, me botando aqui no canto da parede. Aí eu falo assim, gente, tá me vindo a memória do filme Rock Balboa. O cara apanha na ringue, pá. E eu tomando pancada de tudo quanto é jeito, mas eu não reajo de nenhuma forma. Porque o meu modelo é de Jesus.
Foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, e ele não exprimiu e nem falou nenhuma palavra, porque aquele que me defende me justifica. Para que toda luta eu tenho que entrar? Para que toda palavra, todo discurso eu tenho que mostrar que eu estou certo? Ah, pastor, você está errado. Estou errado mesmo. Ah, pastor, não, na igreja onde que eu vim não era assim. É mesmo, irmão, então volta para lá. E tem situações como o pastor, que você tem que ter muita sabedoria. Pastor, você não está vendo o que está acontecendo, não? Não, eu estou vendo que você não é pastor e está querendo tomar o lugar meu. Ao anjo, na carta de Apocalipse, fala que o anjo fala com o pastor da igreja. Ele não fala com o líder do louvor. Ele não fala com o líder da intercessão. Então cuidado para você não querer tomar lugar que não é teu. Não, pastor, mas porque fulano está em pecado, tem que sair. Na hora certa vem a disciplina e a correção. Então espera calado, porque o dono da igreja está agindo e vai fazer. Calma. E cai aqui na mão, irmãos, ó. Irmãos, eu vou falar uma situação aqui, eu tenho... Não quer dizer que todo mundo vai acordar tarde, vai. Amanhã, 8 horas, eu tenho que estar na delegacia, viu? Eu até perdi o que ia falar. Teve uma situação, irmão, teve um pastor aqui. Por favor, me entenda, em nome de Jesus. Contos de pastores. O cara chegou aqui, irmão. Pão no baixo. O cara com a eloquência, por favor, me entenda. Se estiver me assistindo, problema seu, que converta. Numa eloquência, sabe aquela presença que atrai as pessoas? E tom, no baixo. Eu falei, o cara é bom. Vamos ver se é bom no microfone. Dei pro microfone pro cara, falei, misericórdia, o cara é bom mesmo. Sabe que tem alguma coisa que não desce? Isso é o dom de discernir espírito. Que você sabe se vem de Deus ou é a vaidade do homem. Falei, Deus, o Senhor vai me mostrar quem é esse cara. Chegou e virou para mim e falou assim: eu vou vir para a igreja para ser pastor, só que eu quero te fazer uma proposta. Começou errado. Obra de Deus não é proposta, é chamado. Se Deus não te chamou, não entra. Se o Senhor me pôr como segundo do ministério, eu trago 30 pessoas para essa igreja. Falei, você quer ser o quê? Quer ser o segundo. Eu trago 30 pessoas para essa igreja se eu for o segundo dessa igreja. Só que tem uma condição, a minha esposa tem que ser a pastora das mulheres. Falei, vamos marcar uma conversa na sua casa? Bom, foi eu mais outros irmãos aqui da igreja. Irmão, tem que ser muito homem para ser pastor. Sério. Depois que eu falei aquilo, eu falei, Jesus, o que eu falei? Ainda bem que eu estava armado. Cara, 2 metros de altura, eu falei, você me dá um soco aqui, eu tô lascado. Sentamos na mesa dele, falei, não, eu vim conversar sobre a proposta. Proposta. Você não perde uma, né, Márcia? Proposta. Sentamos na mesa, falei, eu vou te responder. Como membro eu te aceito, como pastor você não faz um ai dentro daquela igreja. Como membro você tem quase 100 bancos por sentar. Como pastor você não exerce mais. E eu falei, aí eu quero ver mais ainda. Se o teu coração está preso em Jesus ou no cargo. E eu te espero quarta-feira lá na igreja. Tem que ser homem, não tem? Tem que saber a hora também de falar, não tem? Se eu pego por telefone, ok! Aí gravando a mensagem, depois joga para todo mundo, olha só o pastor. Cuidado com os laços, tá? A mulher de Potifar esperava José uma oportunidade para acusar ele. Você tem que ter sabedoria, cuidado aonde você entra para a mulher de Potifar não armar casinha. Esperei na quarta-feira, esperei no domingo, na outra quarta, nunca mais veio. Falei, Deus, mas ainda eu quero saber o que está acontecendo. Meu telefone toca. Irmãos, o que eu falo é debaixo da mão do Senhor. Meu telefone toca.
fulano me ligando. Estava na delegacia, atendi. Eu, alô? E não falava nada. Ligação por acaso. Mas a ligação por acaso tem um Deus que controla os fatos. Ligou por acaso e eu, alô, e o Espírito Santo grava. Eu, mais do que pressa. E aí o fundo da conversa. Nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. Cuidados com os planinhos e as conversas nas costas, que existe um Deus que vê tudo. E gravei e eles falam, nós vamos fazer o seguinte, meu irmão, eu falo debaixo da mão do Senhor. Nós vamos pegar os membros tudo. Os membros começando de quem não está sendo assistido e pastoreado. Nós vamos mandar mensagem, nós vamos cercar e nós vamos atrás deles. Na hora eu falei, Jesus, me bateu medo. Falei, meu Deus, o cara é bom, o cara vai rachar a igreja. Ué, você acha que não bate o medo? Hein, meu irmão Watson? O cara vai rachar a igreja, vai vir um escândalo, vai vir um problema. Aí Jesus disse assim para mim no meu coração, não preocupa não, porque o homem não pode receber coisa alguma, se isso primeiro não for lhe dado dos céus. Pegou a violinha, foi embora. Um ano depois me liga. Pastor, estou precisando conversar contigo. Um irmão que eu fui comigo me roubou. Um irmão que eu fui comigo usou meu nome para fazer conta nos açougues, nos depósitos. Eu estou enrolado agora com dívida que esse irmão que eu levei comigo. Se Deus não te deu, não leva não, que é problema. Se Deus não te entregou, não leva não, que é Jonas trazendo tempestade. Vamos, na hora deu vontade de bater palma. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos orar nós dois juntos, para que Deus te dê estrutura, te dê graça e você continue sendo um pastor aprovado pelo Senhor. Mas a vontade é falar assim, bem feito, não, vamos falar que não veio a vontade. Mas o Espírito Santo que controla as nossas vontades. E que as nossas ações têm que refletir Jesus. E que as nossas ações têm que mostrar e revelar Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maltratam e aqueles que vos maldizem. Está lá. Paulo está pregando em Bereia. Veio o grupo de Tessalônica. Paulo desmonta acampamento e agora Paulo vai, meu Deus, o tempo não vai dar. Toda vez que eu tento entrar nesse texto sobre o arrebatamento, eu queria chegar aqui no arrebatamento. Como é que é? Não, quarta-feira nosso irmão Anjos, os Anjos, tá? Nós vamos estar aqui todo mundo, viu? Amém, glória a Deus. Chegar quarta não tem ninguém. Jesus não vai voltar só para o céu não, vem cá na igreja. Paulo desmonta acampamento, veio a hora de ir embora, agora Paulo vai para Atenas, você está comigo? Paulo chega em Atenas, a cidade marcada pela filosofia e pela sabedoria. Quando Paulo chega, ele entra no grande espaço e ele repara que existia várias estatuetas de vários deuses. Irmão Joás, Jesus é contigo. Se você cair do sono aí, eu vou orar. Dorme não. Ele olha para aquele lugar e vê várias estatuetas, vários deuses dos gregos. E quando Paulo vê no meio das estatuetas, há um lugar em vago. E embaixo está escrito ao Deus desconhecido. Paulo era muito sábio para ganhar almas. Paulo era estratégico para poder aproveitar as oportunidades para ganhar almas. Eu fico reparando algumas pessoas que querem ganhar almas. Essa estátua aqui é do demônio. Essa estátua vai te levar para o inferno. Ô, irmão, calma. Não, porque você tem que quebrar todo esse santo e mandar embora. Calma. Calma. Paulo poderia orar e falar,
Essas estatuetas são postes ídolos. E Paulo está dizendo que o ídolo nada é. Paulo poderia ter afrontado os gregos, mas Paulo prefere usar uma estratégia. Eu não vou falar de ídolo, eu vou falar do meu Deus. Ele olha e prega. Eu quero falar sobre este lugar vago. Porque eu vejo que vós é um tanto quanto supersticiosos. Mas eu quero pregar sobre esse Deus desconhecido que não tem rosto, não tem mão, não tem boca, mas fala, trabalha e age. Paulo não pega contra os deuses. Paulo não vai perder tempo falando de santo. Paulo vai falar do autor e consumador da fé. Paulo vai dizer daquele que era daquele que é e daquele que há de vir. Paulo não perde tempo afrontando deuses, mas Paulo abre a boca para dizer: ele pode te levar para a vida eterna. Paulo prega para os gregos, eles se rendem ao evangelho. Misericórdia, 8h30. Você vai se virar na Santa Ceia. Quando ele está na Grécia, ele vê Timóteo. Timóteo estava lá. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Quem estava com Paulo lá em Atenas, em Grécia? Timóteo, isso é Bíblia, tá? Você nunca leu, está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Se você lê tanto a Bíblia, quando você lê tanta mensagem do WhatsApp, você já tinha lido a Bíblia mais de 1000 vezes. Ele pega Timóteo. Timóteo, a sua mãe chamava Eunice, a sua avó Lloyd. Ele era gentil, se converte ao cristianismo. Olha que bonito, fazendo parte da menção de Paulo, uma família, de vó para mãe e agora Timóteo. Ele era novo, pregador novo, pastor novo. E como jovem, Paulo dava alguns conselhos para Timóteo, está lá na carta. Não vos apegueis às paixões infâmias da mocidade. Cuidado, Timóteo. Cuidado com as paixões da mocidade. Paulo está instruindo a Timóteo. Cuidado com as paixões da mocidade. Eu vejo alguns velhos sendo direcionados por paixões de mocidade, que é terrível. Porque eu tenho que trocar de carro e eu tenho que trocar de carro. O cara nem dorme pensando que tem que trocar de carro. Respira, desconsidera o controle financeiro da família para endividar para trocar de carro, porque a paixão da mocidade está dominando ele. Você se encaixou? Não, porque o telefone, eu tenho que ter o iPhone, o que é, 20, 15? O cara velho, irmão. Eu tenho que ter o iPhone tal, a paixão da mocidade dominando o cara só respira, fala no iPhone. Paulo está dizendo, camaradinha, cuidado com as paixões da mocidade, calma, bola no chão, Timóteo. Ele continua a dar uns conselhos para Timóteo, que o seu linguajar seja uma linguagem sã e irrepreensível. Para que esse negócio de véi, para que esse negócio de mano, para que esse negócio de não sei das quantas, linguajar sã e irrepreensível, principalmente em cima do altar, companheiros de tribuna. Cuidado! Paulo continua ainda dizendo para Timóteo: repreenda, exorta, com toda a longanimidade, porque nisso ninguém vai te desprezar. Paulo está dizendo, tu és jovem. Talvez as pessoas vão te desprezar pela falta de experiência. Mas tu vai entender
que quando a capacidade do homem para, o poder de Deus sobressai. Então não permita que ninguém te despreze pela falta de experiência, Timóteo. Continue a pregar, te aceitando ou não, rindo do teu sermão ou não. Pregue a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo. O homem aceitando ou não, pregue a palavra. minutos. Ele envia agora Timóteo, obreiro aprovado, que sabe manusear a palavra, que não é guiado pelas paixões da mocidade, que sabe controlar a sua maneira de falar, que dá bom testemunho, que é irrepreensível, obreiro, que não se envergonha. Ele pega e envia ele para Tessalonicense. Ele não enviou qualquer um. Ele não mandou qualquer um. Porque para fazer a obra tem que estar preparado para fazer a obra. Você acha, com essa sua ganância de querer crescer com Deus, o Senhor vai te separar para a obra? Não ora, não dedica. Tem que ficar ligando para poder vir para o culto. Até quando vai querer tomar leite? Está na hora de começar a comer alimentos consistentes e cresça para fazer a obra. Jesus não vai enviar menino. Tem que ligar para vir para a igreja. E quando não liga, faz beicinho. Quando não responde o WhatsApp, é uma guerra, pior do que Israel e os palestinos. Não vai crescer, não. Você não está entendendo que Jesus está aqui te fazendo perder a rodinha da bicicleta para você começar a pedalar sozinho. E quando vier os problemas, eu tenho maturidade e entendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E que quando eu dar uma palavra, o mundo espiritual vai se alinhar. E a paz vai reinar dentro da minha casa. O diabo não vai tocar no meu trabalho. Não vai tocar na minha mulher. Ele não envia qualquer um para Tessalônica para saber como é que está. Ele envia um obreiro aprovado. Quer fazer a obra? Seja aprovado. Santa Ceia. Irmãos, o que eu recebi de desculpa, pastor, porque eu fui não sei aonde, tudo para justificar o passeio no sítio. Não tem problema divertir não, irmãos. Não é errado, não. O errado é quando você é Peter Pan, vive na terra do nunca e nunca cresce, todo dia é feriado e oba-oba. Quem pode trocar o microfone para mim? Já vai. Vive na terra do nunca, não quer compromisso com nada, nunca cresce, só oba-oba, todo dia é feriado. É Santa Ceia. Oi, amor. Que Jesus abençoe, viu? Mas coloca nessa mesma regulagem para nós. Amém, amém. Olha, essa voz é fantástica, hein? Agora tá bom. Só tenta colocar na mesma configuração para nós, irmão Gabriel. Ele envia Timóteo. Timóteo vai para Tessalônica. E ele pega as informações da igreja. Quando Timóteo está em Tessalônica, Paulo agora vai para Corinto. Preste atenção no nome de Jesus. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E nisso Timóteo está em Tessalônica. Quando Paulo chega em Corinto, passa um tempo depois, vem Timóteo, trazendo algumas notícias da igreja. Lembra que Paulo fica apenas um mês. Então a igreja ainda não tem raiz. Ela ainda é fraca doutrinária. Timóteo chega para Paulo, Paulo, o negócio é o seguinte. A igreja converteu de verdade dos ídolos
se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. A igreja é dada às boas obras. A igreja está militante em favor do evangelho. Mas Paulo ainda tem alguns problemas sérios na igreja de Tessalônica. É que nós precisamos resolver antes que seja tarde. Vocês estão comigo? Dizem glória a Deus. Está diminuindo glória. Tem muita gente para pouco glória a Deus. Vocês estão comigo? Diz glória a Deus. Paulo recebe o que Timóteo está dizendo. E um dos problemas muito graves é que existia uma classe de pessoas que estavam ociosas. Eles não queriam trabalhar. Na segunda carta e na primeira fala. Eles queriam ficar como o lírio do campo. Não trabalham e não fiam. Paulo vai lá na carta e diz: aqueles que não quiserem trabalhar, que também não coma. Porque ninguém vai comer o pão de graça de homem algum. E Paulo está dizendo: risca da igreja. Primeiro problema Paulo está resolvendo. Vou pegar só um gancho. Os pais, bota esses meninos para trabalhar. Dá uma profissão para esses meninos. Ensina eles alguma coisa dentro de casa, pelo amor de Deus. Será que os seus filhos estão absorvendo o quê? Um pai que fica 24 horas, me incluo, 24 horas no WhatsApp respondendo, vendo videozinho de TikTok. Será que os seus filhos estão absorvendo isso? O pai fica o dia inteiro marcando fotinha no Facebook. O que você está fazendo com o seu menino? O que você está passando de legado para o seu menino? O pai que sai cedo e volta tarde bêbado, o que você está passando para a sua casa? Age agora para que depois não venha chorar. Vocês estão comigo, irmão? Está parecendo que vocês estão lá em Tessalônica, longe daqui. E Paulo continua dizendo: pronto, esse problema eu vou escrever por carta e vamos tentar resolver. Segundo problema, a igreja está passando por uma perseguição do Império Romano. E a igreja, por ser fiel a Jesus, não negava a sua fé e nem retrocedia. E por amor a Cristo, eles entravam em arenas para serem mortos por leões, estraçalhados pelas feras. Pela fé que eles defendiam, morriam decapitados, as suas cabeças eram cortadas. Tiago, que escreveu a carta, aos 99 anos foi espancado, apedrejado. Abriram a cabeça de Tiago com um garrote e espalharam o seu cérebro pelas ruas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi cerrado ao meio. E uma chuva e dor de dente te para. Uma dor de cabeça te para. Eu acredito numa igreja militante e gloriosa. Eu acredito numa igreja que tomou a sua cruz e não vai parar. Eu acredito numa igreja que colocou a mão no arado, não vai parar. Eu acredito numa igreja que deu a sua vida para Jesus e pode dizer como Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Os crentes estão morrendo por causa da perseguição e eles não estão parando. É diferente quando o carro quebra e você, com a sua fé, começa a reclamar contra Deus. Por que Deus? Por que Jesus? Aí começa as bestialidades. Porque se o Senhor me ama, me dá um novo carro.
Se o Senhor me ama, espera aí, cara. A prova maior, incontestável do amor de Deus é que o Filho do Homem se esvaziou da sua glória, fez semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, tomando uma cruz pesada no seu ombro, e foi morto por amor à igreja. Tá tomando um tapa aí, irmão? Vamos parar de querer negociar a fé. Parar de fazer beicinho, porque se Jesus não me ama, eu vou ter um carro. Para com isso, menino. A maior prova do amor de Deus para conosco é a morte de Jesus na cruz. Os crentes estão morrendo. Como em apenas um mês Paulo fundou aquela igreja, eles estavam rasos doutrinariamente. E Timóteo começa a dizer: Paulo, o problema que nós estamos enfrentando na igreja de Tessalonicenses é que eles estão morrendo e está gerando uma dúvida no seio da igreja. O que é que vai acontecer com aqueles que morreram? Vocês estão comigo? E eles estão se entristecendo. Paulo vai lá e escreve agora a carta de Tessalônica para rebater a tristeza do povo de Deus, que estava tendo seus entes queridos mortos, e eles não sabiam, eles não entendiam o que iria acontecer com aqueles que partem em Jesus. Aí Paulo continua dizendo: eu vos escrevo para que não vos entristeceis como aqueles que não há esperança, mas o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Primeiro os mortos ressuscitarão incorruptível. Paulo está dizendo que aqueles que morreram e não negaram a fé, que ao soar da trombeta vai voltar a viver. Maria, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai voltar à vida. Vai voltar à vida. Eu venho como servo de Deus para te dizer: aqueles que partiram em Cristo, tornaremos um dia a vê-los, a convivê-los. Viveremos numa cidade aonde a rua é de ouro, o mar é de cristal, a praça é de cristal, o sol da justiça. A morte não tem poder sobre a igreja. Fomos feitos para morar com Ele toda a eternidade. Um dia iremos nos encontrar. Um dia iremos nos encontrar. Jesus morreu para nos garantir a vida eterna. Alabanturicaia sebe alabassuriandalas. Emianturicaia sebias. Um dia eu vou sentar na mesa junto com Abraão, junto com Isaac. Jesus vai me servir à mesa. E os meus entes queridos eu vou tornar a vê-los. Eu vou tornar a vê-los. Jesus vai retornar, e ao som da trombeta, os mortos irão ressuscitar em glória.
Alamasudecai, Rianduriaia. Paulo continua dizendo: não se entristeçam como aqueles que não há esperança. Eu tenho esperança de um dia vê-los. Eu vou ver, vou poder abraçar quem partiu em Jesus. Eu vou ver e vou dizer para ele: foi bom, nós lutamos juntos e vencemos. Não vos entristeceis como aqueles que não têm esperança. Não vai chegar no arrebatamento. E Paulo continua dizendo: e os vivos? O que vai acontecer com os vivos quando a trombeta tocar? Paulo está dizendo: e nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e nos céus, para o encontro de Cristo, para ficarmos para todos sempre. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 51. Paulo diz que seremos transformados num abrir e fechar. Cuidado, é abrir e fechar de olhos. Um piscar leva de 100 a 150 milésimos de segundos. Você pode piscar 6 vezes por segundo. Quando você piscar, Jesus arrebatou, te transformou e te levou para o ar. Irmão, não vai dar. Não vai dar. Os mortos foram ressuscitados no soar da trombeta. Jesus aparece na nuvem, arrebatamento secreto. Eu acredito nisso. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Respeito quem é mid-tribulacionista, que acredita que Jesus arrebata a igreja no meio da tribulação. Respeito quem é pós-tribulacionista, que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja no final. Eu acredito que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Você ou não, nós fazemos profissão da mesma fé e um dia vamos morar no mesmo céu. Jesus veio, alarido, convocação para a guerra, alarido, voz de arcanjo. Jesus não vem sozinho. O arcanjo Miguel, chefe do exército celestial, está com Jesus na nuvem. Trombeta de Deus. Trombeta significa Deus vai fazer algo. Lá vem Jesus chamando os anjos. Vambora, arcanjo Miguel, prepara o exército, porque eu vou arrebatar a igreja. Eu vou levar a Camila, eu vou levar a Isis, eu vou levar a Soraya. No abrir e fechar de olhos, eu te transformo e eu vou encontrar contigo nos ares. Há uma graça de Jesus aqui, irmãos. Talvez essa mensagem seja para você se firmar em Deus. A trombeta vai soar, os mortos vão ser ressuscitados, nós seremos transformados e vamos encontrar Jesus nos ares, nos ares. Você aceitando ou não, Jesus vai buscar a igreja. A igreja está com Cristo.
nos céus. E Paulo diz em Tessalonicenses que é para todo sempre. Mas não vai dar. Não vai dar para entrar. Esse período que nós estamos com Cristo, vai se levantar um evento que é conhecido como Bema. Bema é o tribunal de Cristo. Jesus, desde o arrebatamento até o vale do Armagedon, realiza 3 tribunais. Jesus julga a igreja. Jesus vai julgar as nações. E Jesus vai julgar o mundo. Você foi arrebatado com Cristo nos ares. Passará pelo tribunal de Cristo. Repete comigo: tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós hão de comparecer ao tribunal de Cristo, para sermos julgados pelas obras que fazemos mediante o corpo, seja o bem ou seja o mal. Você vai passar pelo tribunal de Cristo. Estou com problema, irmão. Já está dando 9 horas. O tribunal de Cristo não é para julgar o seu pecado. O tribunal de Cristo não é para te sentenciar pelo seu pecado. Uma vez que foi arrebatado, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não mais memória do seu pecado. Para com essa ideia que vai abrir um telão. Quem nunca ouviu isso? A minha filha, não para não. São Jesus vai te ajudar. E eu não vou te defender. Para que essa ideia vai abrir um telão. E vai aparecer você lá, pecando. Cometendo pecado, roubando o celular do irmão e indo embora. E você fica aquilo. Dou dízimo ou não dou? Dou dízimo ou não dou? Dou dízimo ou não dou? Não dou. Ananias e Safira. O tribunal de Cristo não é para julgar o seu pecado. Uma vez arrebatado, os seus pecados são nulos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Mas cada um de nós receberemos do Senhor galardão. Que galardão é esse? Pelas obras que praticamos em relação à obra. Sabe esse culto aqui? Essa pregação minha aqui? Jesus vai me julgar por ela. Sabe aquela vontade sua quando vem para a igreja? Não há má vontade para vir para a igreja? Dando soquinho até no volante. Sabe aquela sua murmuração que te domina para fazer a obra? Pô, irmão, vou evangelizar. Eu evangelizar? Eu até vou, mas... Você vai ser julgado por isso. Pelo cargo de diaconato que você não exerceu em qualidade. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para ser julgado pela pregação que você ministrou, pelo louvor que você cantou, até pelo copinho que você viu no chão e não pegou. E Paulo continua dizendo que no tribunal de Cristo, o juiz é o próprio Cristo. Meu irmão, está ficando cansativo a mensagem? Nós vamos parar aqui. Depois disso vem a grande tribulação. Nós estamos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, quem senta para exercer o julgamento é o próprio Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor constituiu a Jesus juiz de tudo. Ele se assenta. E as suas obras que foram feitas, vocês estão comigo? Vão ser passadas pelo fogo.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Sabe essa falta de qualidade no culto? Está aqui, mas está pensando em casa. Doido para chegar em casa, tomar aquele guaraná, comer aquela janta, assistir o Meu Fantástico. Sabe essa falta de qualidade de prestar a Deus um culto? O justo juiz vai julgar ela. Diz com Paulo que as obras vão ser colocadas diante do juiz. Vocês estão comigo, irmão? O Espírito de Deus provará as obras como fogo. O Espírito passa provando as obras para saber por que e de que é feito essa obra. E Paulo continua dizendo: para que o fogo passe e mostre a qualidade da obra, para a revelar se ela é feita de ouro, se ela é feita de prata, se ela é feita de pedras preciosas. Porque quando vier o fogo, ela não vai se queimar. Ou ela é feita de madeira, de feno ou de palha. E Paulo continua dizendo que quando o fogo passar, as obras que se consumirem não vão herdar galardão, mas a obra que permanecer firme, essa receberá por parte do Senhor galardão. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: e a coroa da justiça já está me separada e guardada para aquele dia. Receberá tanto eu quanto todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Paulo está dizendo: haverá galardão para a igreja, e o próprio Cristo virá e te coroará com a coroa da justiça. A galardão para a obra, para de esperar a recompensa do homem, você faz é para o Senhor. Há uma recompensa, um galardão, o Senhor lhe dará uma coroa de justiça. A recompensa, a galardão, continua a fazer a obra. Irmãos, eu entrar agora a igreja no tribunal de Cristo. Queima Jesus. Queima as ações do pecado, né? Dá prejuízo pro cara, não. Deixa o cara se converter. É muito mais prazeroso ouvir louvores onde Deus habita do que ouvir esses leco-leco. Eu fico mais triste quando o telefone toca na igreja e vem um toque mundano e profano. Você está negando a sua fé, viu? A igreja está no tribunal de Cristo. Aqui na terra vai iniciar um período que nós conhecemos, que é o período da grande ira do Senhor. A grande tribulação. Mas não vai dar tempo. Na grande tribulação vão ingressar 3 tipos de pessoas: os judeus que não aceitaram a Jesus, que recusaram o Messias; os ímpios, que viveram a vida da maneira que quiserem, eram senhor de si, dono do próprio nariz, faz o que quer, age da maneira que quer. Os ímpios vão passar pela grande tribulação. E o desviado, aquele que um dia estava sentado aqui, mas naufragou na fé, virou as costas para Jesus e foi sentir prazer no mundo.
Pedro dizendo que aquele que abandona a fé é como uma porca lavada voltado para a lama de novo. E ele continua dizendo que é como um cachorro que volta no próprio vômito quem um dia abandona a fé. Tem alguma porca lavada aqui? Não responde por todos, não, responde para ti. Irmãos, nós vamos entrar agora em Apocalipse capítulo 8, a grande tribulação. Só um pouquinho. O período que ingressa aqui na terra, da demonstração da ira de Deus. 7 anjos se posicionam. Cada 7 anjos com uma trombeta. Eles pegam a trombeta, o primeiro anjo, e com a ordem de Jesus, ele assopra essa trombeta. Começa a ser precipitado sobre a terra uma chuva torrencial. Não uma chuva qualquer. Uma chuva de pedra, envolvida pelo fogo e pelo sangue. Essa chuva queima 1/3 da terra, queima 1/3 das árvores e destrói todas as ervas verdes do planeta Terra, trazendo ao mundo uma grande fome. Jeremias capítulo 9 diz que esse momento será de tanta fome que os homens comerão a própria carne do braço. Uma mãe vai dar o seu filho para outra para ser comido por causa da fome. A fome vai ser tão grande que as mulheres, segundo Jeremias e Isaías, comerão a própria placenta. Enquanto a terra passa pela grande tribulação, eu e você estamos sentados na mesa, comendo do maná escondido, que Jesus nos servirá, e dizendo: bendito dos meu Pai, eu te sirvo na mesa. Se coloca de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos por alguns instantes, irmão. Evangelista Daniel vai ter a oportunidade de ministrar a Santa Ceia, o grupo de louvor, pelo menos alguns minutos. Está na hora de começar a rever a sua postura com Jesus. Esquece de quem está na direita e quem está na esquerda. Foque em Jesus. Nós vamos orar por alguns minutos. O grupo de louvor já aproveitar aqui o ensejo, que a terra está molhada. Não deixa secar não, só não fica dura. Você que sabe falar em língua estranha, deixa o Espírito Santo te falar, te usar. Sinta esse quebrantamento do Senhor. Começa a falar em língua estranha. Seja edificado como Paulo fala. Aquele que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Senhor, nós queremos te louvar, porque queremos um dia estar contigo nos ares e nos assentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos, e toda a igreja diga: aplauda Jesus, recebendo a vida do evangelista Daniel. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus, irmãos. Aleluias. Glória seja dada ao nosso Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. O louvor pode ficar à vontade aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice,
anunciai a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examina-se o homem na sua própria alma, ou então o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, fica com a Bíblia aberta. Falamos de ceia, falamos de um privilégio que a igreja tem. A ceia aqui, sabemos que ela vai ser dada pelo nosso Senhor, pelos seus discípulos. Ceia é um privilégio. Nós olhamos para dentro da palavra de Deus, na antiga aliança, livro do Êxodo, nós percebemos que Deus vai dar um mandato a Moisés, o tempo da Páscoa. Deus olha para Moisés, num tempo de libertação, tirar o povo de dentro do Egito. Deus vai dar uma instrução dizendo: Moisés, fala para o meu povo pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, pegar o seu sangue, passar sobre os umbrais da porta. O cordeiro vai comer a sua carne cozida, vai sentar na mesa, vai comer pão sem fermento. Só que o que me chama a atenção é que o livro de Levítico vai dizer que Deus, ele abomina o fermento. O fermento para Deus é algo abominável, porque o fermento, ele incha a massa. Segunda coisa que o livro de Levítico também diz, que Deus, ele abomina o bolorado, que é chamado do pão velho. Então Deus vai dar uma ordem a Moisés, e a ordem em que tiver o cordeiro dentro da casa, aonde tiver o sangue sobre os umbrais da porta, o anjo do Senhor descerá, e sobre aonde tiver o sangue, o anjo não entrará. Só que o que me chama a atenção, se tiver fermento dentro da casa, o anjo entra. Se tiver o pão bolorado dentro da casa, o anjo também entra. É por isso que a ceia, quando Jesus, no livro de João, capítulo de número 13, antes de Jesus sentar à mesa, o texto diz que o nosso Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, nós entendemos que pé fala daquilo que é estrutura. Jesus está lavando os pés dos discípulos para que tenha estrutura. A Bíblia vai dizer que quando ambos sentam na mesa para ceiar e para comer, a Bíblia diz que há um que é o traidor. Só que agora estão dentro da sala, estão sentados na mesa, só que tem um que está com o coração impuro. E o que me chama a atenção é que Judas, ele não participa da ceia, porque o próprio Cristo vai olhar e vai dizer: um de vós há de me trair. Porque aqui embaixo tem muita pessoa que ceia de qualquer maneira, faz de qualquer forma, prega de qualquer forma, canta de qualquer forma. Só que Cristo sabe quem eu sou quando ninguém me vê. Jesus sabe quem eu sou quando eu estou na minha casa. O que me chama a atenção é que Jesus vai olhar para Judas e vai dizer: Judas, o que tu for fazer, faça de uma vez. E a Bíblia diz que Satanás entrou dentro do coração de Judas, para ele se levantar e sair. E quando ele sai, agora Cristo vai servir a ceia. E Paulo, ao instruir a igreja, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, 23, que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus vai tomar o pão e vai repartir, porque só pode participar na mesa quem tem comunhão com o Pai. Só pode sentar na mesa quem tem aliança com o Pai. Nós, como igreja, nós não te proibimos de tomar, porque a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer que o homem deve examinar a si mesmo. Não é o pastor que te examina, não é o obreiro que te examina, é você que tem que se examinar a si mesmo. Porque para sentar na mesa tem que ter a alma justificada diante do nosso Senhor. Sabe qual que é o problema, irmãos? Tem pessoas, eu fico percebendo umas coisas, briga para tanta coisa, rebelha para tantas coisas, mas não vai sentar na mesa de Cristo. O pastor pregou sobre arrebatamento. A igreja que vai sentar nas bodas do Cordeiro é quem tem aliança. Deus sabe quem é você quando ninguém te vê. Deus me sabe quando ninguém me vê.
Aí Paulo está dizendo: o homem examina a si mesmo, coma deste pão e toma deste cálice, porque aquele que comer do pão indignamente, come para a sua própria condenação. Mas nós que comemos o pão, Paulo está dizendo, examina a si mesmo. Como foi dito aqui, nós não te proibimos, mas nós te orientamos. Se você mora junto e não é casado, não toca no pão do Senhor. Porque eu já vi pessoas dizer que não tem nada a ver. Cantar, pregar, tomar ceia, mas não é casado, irmão, é pecado, vai para o inferno. Você que talvez é preso na bebida alcoólica, você prega aqui, canta, vem, adora a Deus, mas às vezes você cai. Nós não te proibimos, mas nós te aconselhamos. Examina a si mesmo. Hoje é a noite de pedir a Deus perdão pelo seu pecado. Nós não viemos aqui para te condenar, nós viemos aqui pregar a palavra de Deus. É noite de arrependimento. Eu quero orar com você. Os irmãos aqui podem preparar já a mesa em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Tira 5 minutos com Cristo aí. Examina você mesmo. Ora a Deus. Fala: Senhor Deus, perdoa meus pecados. Fala: Senhor Jesus, perdoa minhas fraquezas, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. O Senhor veio aqui para te lavar nesta noite. O Senhor está aqui para te, aleluia, te lavar com o sangue dele nesta noite. Ó Deus, diante do Senhor apresentamos, ó Pai, a tua ceia. Apresentamos, ó Deus amado, o pão, que significa a tua carne. Ó Deus, o suco, ó Pai, que significa o teu sangue. O sangue, ó Pai, da nova aliança, meu Pai. Ó Deus, clamamos ao Senhor nesta noite, apresentamos ao Senhor. Ó Pai amado, que todo acusador da alma deste homem e desta mulher, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, purificar de todo o pecado, de todas as transgressões. Ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai amado, apagar o nome deste homem, desta mulher no livro da morte, escrever o nome dele no livro da vida. Ó Deus, clamamos ao Senhor nesta noite, ó Pai, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ó Pai, para justificar todos aqueles que em ti crê. Ó Pai, tem pessoas aqui, ó Pai, que entrou, talvez pecou, caiu, mas nós cremos, ó Pai, que o teu sangue é o sangue, ó Pai, que nos lava, é o sangue, ó Pai, que nos justifica e nos purifica, meu Pai. É por isso que Paulo vai dizer, ó Deus, escrevendo na tua carta, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas Romanos 8, versículo 1, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Pai, que não andam segundo a carne, mas anda segundo o teu Espírito. Ó Deus, eu te peço nesta noite, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, deste homem, ó Pai, que está clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Enquanto o louvado adora a Deus, os irmãos vão passar, amém? Pode passar todos, feche seus olhos, clama a Deus. Você que vai tomar ceia, permaneça de pé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
em Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Só quem foi alcançado por Jesus diz: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus. Amém? Alguém atrás ficou sem receber, irmãos? A ceia, todos receberam aí atrás, em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Este momento é você e Deus aí. Ora a Deus agora, pede a Deus misericórdia. Louva a Deus por este privilégio. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias, 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 aleluias. Adore a Deus, rasga o seu coração, clame a Jesus, adora Ele, dá adoração, dá o louvor a Ele em nome de Jesus. Oh, glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, 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 glória, glória. Enche esse ambiente de adoração, rasga o seu coração, adora Ele, glorifica a Ele, aleluias. Oh Deus de poder e de glória, santo e poderoso, olha aí, meu Deus, a tua igreja te adorando, glorificando o teu nome, aleluias. Alabaçúrias, com emblemas de vergonha, glórias, glórias, aleluias, 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 porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluias. Levante o seu pão, irmãos. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que a noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, queremos, ó Deus, apresentar nesta noite. Queremos te glorificar, meu Deus, te adorar, meu Deus. Apresentamos, ó Pai, este pão que é o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, pode comer todos, em nome do Senhor Jesus.
Aleluias. Aleluias. Levante o cálice, irmãos. Do mesmo modo, aleluias, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes este cálice, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, te apresentamos o cálice, ó Deus. Ó Pai, que simboliza o teu sangue. O sangue, ó Deus, da nova aliança. Ó Deus, nós não éramos dignos, mas o Senhor nos fez dignos, ó Deus. Ó Deus amado, queremos te glorificar, te agradecer, te louvar nesta noite. Toma todos em nome de Jesus. Aleluia. Agora esse momento é você e Deus. Adora Jesus. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, amém? Glorifica ao nome do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Douglas, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas para Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Porventura, irmão, tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Faça um sinal com as mãos. Que Jesus abençoe. É filho, né? Que Jesus abençoe. Eu vou apertar a mão de vocês. Amém? Mais alguém que nos visita? A família do nosso irmão Célio. Depois também faço questão de apertar a mão de vocês. Deixa eu só ler um negócio aqui rapidinho. Brasil, 1.338 cidades. Moçambique, 38 cidades. Portugal, 7. Estados Unidos, 7. Índia, Paraguai, Camarões, México, Angola e Espanha. São pessoas que acompanham de vez em quando a live. Por mais que a pedrada vem, Jesus continua fazendo a obra. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio, pela sua palavra que nos sustenta, e possamos assim, Pai, permanecer nesse momento de comunhão mediante a tua ceia. Seja conosco, pois aguardamos o grande dia do Senhor, a qual nos encontrará nos ares. E toda a igreja diga, com as mãos estendidas para o Pai: quarta-feira tem culto. Crente maduro não fica em casa. Que o amor de Deus, nosso Pai. Ah, é essa igreja que vai ser arrebatada? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todos, sempre, toda a igreja. Diga, aplauda bem forte a Jesus. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou clamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha é por uma coroa trocar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo do obreiro, o barulho já cessou. O cefeiro lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar.